Será que se acontecer uma crise econômica no Brasil, o governo tem como impedir que você envie dinheiro para o exterior a fim de se proteger? E mais, sabiam que nesta eventualidade existe um imposto que pode subir muito, basicamente do dia para a noite, e tornar remessas de câmbio proibitivas? Pois é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma convidada muito especial aqui no canal, que entende tudo sobre esse mercado de câmbio e envio de remessas. Ela é Edna Schmidt-Schreiber e hoje vai poder falar para vocês tudo sobre esses temas relacionados a envio de câmbio e remessas. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Edna, sou correspondente cambial, trabalho nesse mercado há mais de 20 anos. Me apresentando um pouquinho a minha trajetória profissional. Eu passei por bancos como Bradesco, fiquei 11 anos lá, desde mesas de operações até edição de contrato, envio de remessa para o exterior, depois HSBC por mais 7 anos e 5 anos em escritórios de investimentos da XP. Então, eu tenho uma vasta gama de conhecimento com relação a envio e recebimento de valores para o exterior. E estou à disposição de todos aqui para a gente buscar a melhor operação e atendimento para cada um. E realmente é uma experiência invejável, porque, como ela mesma falou, 11 anos numa instituição, 7 na outra e tudo mais. Se sair somando tudo isso, já vai dar quase que o meu tempo de vida inteiro. Sim, eu até costumo brincar que eu sou uma garotinha de 81 e já passei por várias instituições, sempre buscando o melhor atendimento para os meus clientes. Exato. E bom, Edna, o motivo pelo qual eu quis gravar esse vídeo aqui com você hoje é porque em vários dos meus vídeos aqui no canal eu já abordei tangencialmente como funciona esse mercado de envio de remessas e tudo mais. Até porque, como aqui nesse canal eu tenho vários vídeos mostrando de como investir, como mandar seu dinheiro para fora do país, pensando principalmente em se proteger contra instabilidades econômicas e maluquices políticas, então faz sentido eu trazer uma especialista nesse ramo para poder comentar mais detalhes. Então, eu gostaria que você falasse aqui para a gente como que é esse processo que leva o dinheiro a sair da sua conta e chegar lá no destino final, em seja lá qual país, para onde o cliente quer mandar dinheiro. Perfeito. É um processo bem simples, onde o cliente precisa ter um cadastro de câmbio dentro da instituição. No caso, o banco que eu sou correspondente cambial é o Banco Ourinvest. Nós abrimos um cadastro de câmbio pedindo documento pessoal ou um endereço de e-mail. Esse cadastro leva em torno de 2 horas para abrir. Ok, abrimos o cadastro e digamos que o cliente deseja enviar o dinheiro para o exterior no mesmo momento. Então, a gente vai entrar no mercado, ver a cotação, é sempre o dólar comercial e, dando ok, fechamos a operação, o cliente transfere de mesma titularidade para essa conta cadastro no Banco Ouro Invest. O banco está regulamentado pelo câmbio, tem mais de 40 anos no mercado, fica em São Paulo, próximo ao prédio do Banco Central. Eu sou correspondente cambial, estou vinculado ao sistema do Banco Central também. Eu acho importante, depois a gente vai deixar o link aqui no vídeo, onde vocês podem ver o meu regulamento, onde estou cadastrada, e também eu preciso atender da forma correta, seguir as normas, porque senão eu perco a minha licença. Isso tudo para passar um pouco mais de tranquilidade para o pessoal que deseja fazer as operações de câmbio. Um ponto muito importante é que eu atendo os clientes visando uma consultoria também. Um exemplo bem simples que eu acho importante a gente mencionar aqui, muitas pessoas têm feito a cidadania agora devido a todo o cenário que a gente está vivendo no Brasil, já como uma precaução, e também tem enviado recursos para o exterior. Então, um exemplo com relação à cidadania, quando você precisa enviar o dinheiro para pagar um advogado no exterior, normalmente as plataformas que fazem o fechamento de câmbio, elas cobram imposto de renda em cima da operação. Esse imposto de renda ele pode chegar a 17,5, 17,645. Quando a gente faz a operação e manda o dinheiro para o advogado, pessoa física, em vez de enviar para o escritório, não existe incidência do imposto de renda. Então, está dentro do regulamento de câmbio, é simplesmente uma análise de natureza de operação. Então, muitas vezes ali já tem uma grande economia. Um ponto importante frisar aqui, a questão do IOF. O IOF vai para a conta do governo. Ele é 0,38 quando é envio de investimento no exterior e 1,10 quando é disponibilidade. No caso, a pessoa já possui uma conta no exterior e deseja enviar o dinheiro para de lá fazer os investimentos. Tá? Nesse caso, é 1,10. Porém, se a pessoa tem a conta lá fora, em conjunto com algum familiar, pode ser enviado como manutenção. E em vez de ser 1,10, que quando a gente fala de mesma titularidade,
enviando como manutenção, é 0,38 de IOF. Quando fala 0,38, parece que não é um valor tão alto, mas quando você começa a pôr na ponta do lápis todos esses valores que você economizou ao longo de um ano, faz uma grande diferença e com certeza vai fazer diferença lá nos seus investimentos no exterior. Com certeza. Aqui no canal eu vivo falando sobre como juros compostos são uma das grandes maravilhas da humanidade. E qualquer taxinha que você consiga economizar, qualquer taxa, qualquer imposto, qualquer custo, já faz uma diferença, especialmente ao longo do tempo. E essa questão que você falou de, a depender da modalidade, vai ter imposto de renda ou um IOF maior, isso é muito engraçado porque uma das coisas que eu falo aqui no canal é sobre como o imposto incide em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. E se você já tem casos previstos onde vai ter menos imposto e tudo mais, e você pode muito bem se aproveitar deles, o conhecimento de como fazer isso torna-se bastante valioso. Sim, com certeza, tá? E assim, ó, lembrando que é tudo dentro das normas do regulamento do Banco Central. Como o atendimento ele é mais personalizado, eu vou perguntar mais detalhes para cada pessoa, a gente tem como estar enquadrando na natureza correta e economizando impostos também. Muito bom isso. O que, inclusive, é uma coisa bem superior às plataformas mais padrão e mais automatizadas de outras casas de câmbio, de uma remessa online, por exemplo, onde você só passa por um funil automatizado, basicamente. O que é muito diferente de Correto. contar com um suporte mais personalizado, assim. E isso é até um ponto importante que muitas pessoas me procuram, é a questão do limite operacional, que o Banco Central libera até R$ 100.000 de envio para o exterior por ano. Basta fazer o cadastro simples. Só que todas essas plataformas liberam um cadastro simples, mas às vezes a pessoa quer investir um valor maior no exterior. E aí começa a ficar mais moroso o trabalho, até que consiga aprovar tudo. Eu presto atendimento nesse sentido, a pessoa quer enviar mais de R$ 100.000, então vamos fazer o cadastro completo, vamos deixar tudo certinho, e até porque o dólar agora ele caiu, ele está em torno de 5,3 hoje, mas ele já teve 5,20. Então, às vezes, o cliente está lá, estourou o limite de R$ 100.000 e o dólar caiu abaixo de 5, por exemplo. Não vai conseguir enviar, porque vai ter todo aquele processo de cadastro lá da plataforma que demora até conseguir ter o limite operacional. Por que que tem esse limite? Porque o Banco Central exige que todo cliente apresente a capacidade financeira. E aí vem um trabalho de demonstrar, sendo um pouquinho mais específica, enviar o imposto de renda, ou se não tem o imposto de renda, um contrato de trabalho, o olerite, para mostrar a origem desse valor. E aí vem um processo mais detalhado de a gente conversar com cada cliente e entender o seu momento de vida para estar dando uma assessoria da melhor forma para fazer esse envio. E essa questão de limite é uma coisa que o pessoal percebe, porque para quem está começando, às vezes R$ 100.000 pode parecer uma quantia incrível que nunca vai ser batida. E bom, de fato, eu conheço várias pessoas que iam demorar mais de ano para chegar num montante desse de remessa e tudo mais. Só que para quem já está mais avançado, para quem tem mais dinheiro, acredite, acaba rápido esse limite. E Sim, eu com presumo que certeza. esse tipo de limite seja algum tipo de tentativa do Banco Central de evitar algum crime ou lavagem de dinheiro ou alguma coisa Isso. do tipo. Uhum, corretamente. O Banco Central está muito preocupado com essa questão de lavagem de dinheiro, tá? E até em casos que eles usam outras pessoas para serem laranjas. Então, por isso que tem essa limitação, tá? Ele é limitado no CPF da pessoa. Então, como você falou, no início, quem está investindo, R$ 100.000 é muito. Só que as vidas das pessoas vão mudando, vão evoluindo, às vezes recebe uma herança, às vezes tem uma empresa aqui no Brasil que começa a faturar mais, quer fazer aportes maiores, e tudo isso vai impactando. E se a gente for pensar, US$ 100.000 é em torno de 20, não, desculpa, R$ 100.000 é em torno de US$ 28.000. E para juntar, dependendo da atividade da pessoa, a pessoa consegue juntar esse valor. Exato. Eu mesmo tenho clientes que mandam tudo isso numa remessa só. Isso mesmo. E toda essa questão de envio de remessas e realização de câmbio é uma coisa que, querendo ou não, sempre existiu. Sempre que eu falo é depois do Plano Real, onde a gente tem alguma mínima fagulha de estabilidade nesse lugar. Só que é uma coisa que ficou muito mais proeminente depois de 2020. Por quê? Foi quando teve a pandemia e aconteceu todo aquele período de altíssima instabilidade e incerteza em relação ao futuro. E dentre várias coisas terríveis que aconteceram nesse período, uma delas foi que o dólar foi para quase R$ 6 na época. E aí, como infelizmente a maior parte das pessoas só presta atenção em ativos financeiros quando eles estão
subindo, em vez de terem comprado na baixa depois. Aí o pessoal percebendo, nossa, o dólar está subindo. Eu devia ter algum tipo de exposição a isso, nem que seja como forma de defesa. E mesmo que agora já estejamos numa situação normal, a lição aprendida na pandemia, felizmente, ainda continua. Sim, até um ponto importante, eu trabalhei em escritório de investimentos e foi 2019. O pessoal não tinha muito essa visão de estar investindo no exterior. E depois da pandemia, depois de toda a situação econômica que a gente passou a viver no Brasil, o pessoal começou a investir mais no exterior. E é interessante, porque é uma forma de diversificar o capital. Em muitos casos, também esse dinheiro depois pode ser usado para uma viagem, alguma coisa assim. Então, é importante ter dinheiro em moeda forte e ultimamente aumentou muito o volume de fechamentos, tá? E eu falo tanto do pequeno investidor como o grande, como uma forma de proteção mesmo. Exato. O pessoal do canal que já me assiste aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de falar de um escritor chamado Nassim Nicholas Taleb, e um dos conceitos que o Nassim Taleb traz nos seus livros, que tratam muito sobre essa questão da aleatoriedade, do acaso, da incerteza, é que ele fala do conceito de opcionalidade, que trata-se de você ter diferentes opções acerca de o que fazer, a depender da situação que vem a acontecer. E ele fala que, dado que o mundo é um lugar eminentemente aleatório, incerto, e fora do controle e da capacidade de previsão de todos, a única maneira de prosperar ao longo do tempo é se expondo a essa aleatoriedade, contando com opcionalidade para você poder fazer coisas diferentes a depender do cenário aleatório que venha a acontecer. E nesse ponto, contar com uma possibilidade de ter câmbio, proteção em moeda forte, é uma baita de uma opcionalidade para dar essa defesa contra os eventos aleatórios. Sim, correto. E até assim, um ponto bem importante, eu acho complementando a outra parte que nós comentamos, é que nós podemos atender também o pessoal que trabalha com informática, que pode ser o recebimento do exterior ou o envio. E no caso de prestação de serviços para o exterior, também incide o IOF, mas dependendo do serviço prestado, não incide o IOF, que aí depende de uma análise mais criteriosa e a gente precisa ver qual que é o código lá da natureza, onde tem um código NBC que a gente pode analisar e pode estar sendo isento o IOF de uma forma bem simples. Eu dou esse exemplo mais do IOF, que é mais fácil para a gente explicar e não entrar muito em detalhe, mas existem outros impostos também que a gente pode estar estudando e enquadrando da forma correta para não incidir. E também, quem está nos ouvindo, se tiver alguma empresa que deseja tanto investimento para a empresa, envio, recebimento, importação, exportação, a gente também consegue estar atendendo. E esse tema de contar com maior opcionalidade e reservas em moeda forte, que começou a ficar muito mais popular depois da pandemia, quando bateu 2022, aí que basicamente explodiu de demanda, muito por causa da eleição do Lula, que, sem querer entrar em questões políticas aqui, é uma coisa que deu medo em muita gente e tudo mais. E vários dos meus clientes, inclusive, por causa desse evento, começaram a buscar mais proteção. Imagino que aí com você, Edna, também isso tenha acontecido demais. Sim, correto. É o medo, receio, né, das incertezas, até da questão de impostos, como que vai ficar no Brasil, se vai ser tributado ou não dividendos, falando um pouco assim por cima, porque a gente também não sabe como vai ficar isso adiante. É uma forma também, falando do empresário, além de quem é só investidor na pessoa física, estar se protegendo para futuras mudanças. Então, realmente, aumentou muito o volume e eu começo a perceber que o pessoal também está mais instruído, está buscando mais informação, está tentando entender de que forma pode estar se protegendo, que é muito importante. A gente começa a perceber que o brasileiro está melhorando na instrução, no conhecimento, está tendo mais curiosidade de buscar opções e está mais preparado para um momento de incertezas. Exatamente. Inclusive, sobre essa questão de impostos e sobre o IOF, é uma coisa bem que muita gente não fica sabendo, porque o que acontece? O IOF, diferente de vários outros impostos, ele não precisa passar por votação, mudança de lei e tudo mais para ser aumentado. Na verdade, e você provavelmente vai saber dizer isso com mais detalhes, mas ele é um imposto que pode ser aumentado da noite para o dia por meio de um simples decreto. Isso, perfeitamente. Um exemplo é que, se eu não me engano, há uns 3 ou 4 anos atrás,
o IOF era 1,10, tanto para envio como recebimento. E foi alterado por decreto pelo governo anterior para 0,38 quando entra dinheiro dentro do Brasil. Por que eles fizeram isso? Para o investidor lá fora começar a trazer mais dinheiro para estar investindo nas empresas. Mas, assim, foi uma decisão da noite para o dia. Um ponto que se fala também que pode voltar a ser tudo 1,10 novamente, ou então ter até outras alterações com aumento de alíquotas, tá? Mas, por enquanto, são só comentários, não tem nada certo. Só que a gente pode ser pego de surpresa também, porque quando começa a ter comentários, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, pode acontecer que a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 11 de outubro, e amanhã ou depois alterou o decreto, tudo isso que a gente está falando aqui de 1,10 e 0,38 já mude e não esteja mais valendo, tá? Isso é importante frisar também. Exatamente. Inclusive, pense no tremendo risco que se corre. Porque se em algum belo dia um presidente acordar de mau jeito na cama e decidir, esse pessoal que manda dinheiro para fora, não quero mais isso não, vou forçar eles a deixar o dinheiro por aqui. Ele pode, na base da canetada, aumentar o IOF dos atuais 0,38% ou 1,1%, a depender do caso, e aumentar para insanos 25%, literalmente da noite para o dia. E esse é um risco muito grande e quando que esse tipo de coisa poderia se manifestar? O incentivo seria fazer isso num cenário de crise econômica para poder conter uma fuga de capitais para fora. Como você falou, o governo tem a caneta e pode, eu quero arrecadar mais, simplesmente alterar através de um decreto, e com isso a gente tem que respeitar e passa a ter o recolhimento, o dinheiro vai tudo lá para o governo. Exatamente. Então, a lição a se tirar disso tudo é mande enquanto ainda dá tempo, enquanto as coisas ainda estão na normalidade, porque saiba, isso aí é o que eu gosto de chamar de efeito incêndio no cinema. Pensa assim, você foi assistir um filme no cinema, só que aí acabou começando um incêndio durante o filme. E aí, você sabe que numa sala de cinema as entradas são bem estreitas. Então, se todo mundo perceber o fogo e resolver fugir para fora, ao mesmo tempo, não vai ter espaço para todo mundo passar naquela portinha estreita. Então, quem percebe vai antes, se livra muito mais facilmente. É super interessante essa tua colocação, porque até o fato de começar a enviar antes o dinheiro para fazer uma aplicação no exterior, investimento, você pode fazer uma média da taxa do dólar também. E historicamente o IOF está o mais baixo desde que começou a ter essa cobrança. Então é um momento bem propício também com a baixa do dólar para estar fazendo os envios de moeda estrangeira ao exterior. E dentro de toda essa questão de contar com opcionalidade e buscar proteção em moeda mais forte, a gente não pode deixar de lado as criptomoedas, que são basicamente o sistema financeiro paralelo e que, na minha opinião, vão ser o sistema financeiro do futuro, de modo a substituir a moeda estatal, bem como todas essas regulamentações. Inclusive, um dos usos que muitas pessoas fazem hoje é se utilizar de criptomoedas para poder fazer uma forma convoluta de operação de câmbio, que a operação é basicamente comprar, por exemplo, Litecoin em reais e depois vender eles em dólar em algum outro país, seja para poder comprar alguma coisa, seja para só ter acesso ao dólar mesmo e tudo mais. E essa é uma forma muito mais alternativa, para dizer o mínimo. Então, um ponto importante para a gente conversar é que o Banco Central está de olho em tudo isso que vem acontecendo no mercado. Ele criou uma moeda digital, que é o DREX, é DREX. Essa moeda deve estar mais forte no mercado operante em 2024. Por quê? Porque o Banco Central está vendo que está ocorrendo essas mudanças, está vendo que o dinheiro de papel já não está mais circulando tanto, é muito o dinheiro digital, que aí eu falo, o Pix, o cartão de crédito, tudo. Só que precisa ter uma regulamentação em cima de tudo isso, porque se não tiver um controle de prevenção em lavagem de dinheiro, o Brasil começa a ficar numa situação difícil também. E a gente sabe o que aconteceu com outros países que não têm um regulamento forte. Um ponto importante com relação às criptomoedas é até um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que foi feito em 2020, 2021, onde muitas pessoas não têm conhecimento ainda da criptomoeda. E com isso gera um pouco de incerteza no mercado também, mas eu acredito que é o futuro, o mercado já vem se preparando para isso, mas com certeza vai sempre continuar tendo as operações de câmbio
justamente por a questão de lavagem de dinheiro, que o Banco Central precisa ter controle sobre isso, né? Esse Drex aí, na minha opinião, é talvez o que aconteceria se a gente colocasse o diabo para inventar uma moeda, porque dá um poder tão gigantesco de controle e, na minha opinião, é grande demais para estar na mão de qualquer ser humano e tudo mais. E, bom, se isso vier a acontecer, basicamente, Bitcoin vai ser uma das únicas formas de defesa contra autoritarismo. Um outro ponto que eu vejo com relação a essas moedas digitais é que países, governos, enfim, querem sair um pouco do dólar, só que para tudo o dólar é referência ainda. Então é difícil a gente simplesmente criar uma moeda digital e o mercado todo aceitar com isso, porque imagina, é a segurança, todo mundo tem o seu dinheiro ali e quer ter uma moeda forte. O dólar, o mundo todo é aceito. As moedas digitais, acredito que têm futuro, mas vai demorar alguns anos ainda até passar a segurança, a confiança que a gente tem nessas outras moedas que estão há anos no mercado. Por mais que eu seja um grande entusiasta e defensor do Bitcoin e demais criptomoedas, eu sou obrigado a reconhecer que elas não passaram no teste do tempo. E nas palavras do Nassim Taleb, o tempo é o fator que mais traz instabilidades e desordem e se encarrega de eliminar as fragilidades. Então, dado o presente momento, vamos ser obrigados a operar nos dois sistemas, no sistema tradicional, testado pelo tempo, apesar de seus vários problemas, e no sistema cripto, que é muito promissor, mas vai precisar passar no teste do tempo ainda. E bom, Edna, foi uma conversa muito legal essa e tudo mais, e justamente por conta dessa sua especialidade no mercado cambial que eu resolvi trazer você aqui para trazer esse vídeo aqui para o pessoal do canal. Aqui na Climb nós temos uma parceria com a Edna para poder fazer remessas de câmbio com taxas muito menores do que o que você vai encontrar em outras plataformas, tais como Remessa Online, Inter e etc. Além de você contar com assessoria personalizada. Então, Edna, queria que você falasse um pouco do seu serviço aqui para o pessoal do canal. Que eu não somente faço os fechamentos de câmbio, como eu presto uma assessoria ao cliente sem custo dessa assessoria. Em comparação com taxas de outras instituições, a taxa via Banco Ouro Invest, onde eu sou correspondente, tem batido todos. Um dos motivos é questão de agilidade, não tem nenhuma tarifa de contrato de câmbio, não tem tarifa de cadastro e não tem nada embutido, como alguns cobram, alguma taxa lá de assessoria, que não fica muito claro na operação. Quando você desejar enviar o valor, você me fala o valor, tanto reais quanto dólar, eu vou converter pela moeda do dia, pelo dólar comercial do dia, e será enviado o valor ao exterior, tá? O Josué já fez um teste, viu a nossa agilidade, a gente consegue abrir no mesmo dia o cadastro, tá enviando o recurso, como nós comentamos anteriormente, tá? E eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, o que eu puder ajudar o cliente a reduzir custo e agilizar as operações, eu fico à disposição. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você poder falar com a Edna e poder fazer os seus fechamentos de câmbio. E nós firmamos uma parceria aqui na Climb e você, cliente, que fechar um câmbio com ela, além de pagar uma taxa muito menor do que o que você vai pagar em outros tipos de serviços, você ainda vai contar com uma assessoria especializada para essas e outras questões. Então, só acessar o link aqui na descrição do vídeo para poder falar direto com ela. E ao longo desse vídeo, a gente falou sobre vários tópicos relacionados a mandar câmbio, fazer remessas, investir no exterior. E existe um motivo subjacente a tudo isso, que é o fato de que eu acredito veementemente de que quem mora no Brasil deveria buscar ter 100% do seu dinheiro fora. Isso tem a ver com mitigação de riscos e maior opcionalidade. Então, para quem quiser conferir este vídeo, acesse ele aqui na tela final, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Tchau, prazer imenso. Fico à disposição. Um abraço a todos.